Muito bem, falando da lição número 3, a parte de segunda-feira, lobos vorazes. O apóstolo Paulo sempre teve a preocupação de mostrar para as igrejas que ele, assim, colocou Jesus Cristo como sendo o principal personagem do cristianismo. Ele sempre colocou que as pessoas deveriam ter cuidado com aquilo que se chamava de doutrinas falsas. O apóstolo Paulo, ele sabia que ele não agradava a todo mundo. Havia um grupo chamado judaizante que perseguiu o apóstolo Paulo, indo de igreja em igreja, fazendo assim contradição de tudo aquilo que ele ensinava. Eles queriam que as pessoas que se convertiam e que não eram judeus, que praticassem as mesmas coisas que os judeus faziam, que fizesse todo o ritual de purificação, que se circuncidasse, que fizesse assim lavagem de mãos na hora de comer, todo um ritual baseado nas ordenanças. O apóstolo Paulo dizia: não é preciso circuncisão é do coração. E eles infernizavam as igrejas com essas doutrinas que eles queriam que as pessoas seguissem. Quando eles não conseguiam, o que eles faziam? Se infiltravam no meio das igrejas e ali começavam a divulgar doutrinas heréticas, ou seja, heresias, que deixavam as pessoas completamente assim, sem noção do que deveriam crer. E muitos abandonaram a fé. No tempo de Paulo, muitos abandonaram a fé. Mas Paulo resolveu indicar para as igrejas que deveriam tomar cuidado com essas pessoas que ele chamou de lobos devoradores, que usavam a camuflagem para que pudessem assim atingir as igrejas e destruir a fé das pessoas. Inclusive, há uma história sobre a ocupação americana do Texas, quando muitos assim migrantes saíram assim, de muitas regiões dos Estados Unidos e foram para o Texas, para colonizar o Texas. O governo dava incentivo e garantia a segurança deles através de sempre uma companhia do exército que os acompanhava. Pois num desses lugares do Texas, uma companhia de soldados fazia a proteção e o comandante começou a perceber que uma noite após a outra, um soldado que ficava de guarda, o sentinela, começou a aparecer morto. Ele ficou preocupado, então ele mesmo ficou de guarda. Quando foi uma noite, ele percebeu um barulho no meio do mato. Ele foi até lá verificar. Sabe o que ele viu? Um cão São Bernardo que mexia o rabo para ele, o rabinho, e olhava com um olhar assim meigo. Aquele cão grande, enorme, que é usado muito no Polo Norte. E o comandante olhou aquele cão no meio do capim e achou interessante. Como é que esse cão está aqui? Ele se lembrou dos seus homens que haviam sido mortos, levantou o rifle, disparou várias vezes. O barulho acordou todo o acampamento e descobriram que não era um cão São Bernardo, era um índio. Ele era um índio selvagem, que ele vestia aquela capa daquele cão São Bernardo, e quando o soldado se aproximava, vendo o rosto amável do cão, o soldado geralmente abaixava a arma. Nesse momento o índio saía debaixo daquela pele e matava o soldado com uma machadinha ou com uma lança. O comandante não teve dúvida de que a camuflagem foi assim um fator importante para levar à morte muitos soldados. O diabo também vai fazer uma camuflagem. Já tem feito. Nós percebemos hoje que muitos lugares nossa igreja tem sido atacada por pessoas que são de outras denominações e que se infiltram na igreja com a intenção de tumultuar a crença dos irmãos. Eu mesmo já peguei em minha igreja um camarada que era de outra seita, ou seja, de uma outra igreja. Ele se infiltrou na igreja, tomou estudo bíblico, e depois eu comecei a perceber que alguns irmãos começaram a conversar algumas coisas meio esquisitas, e eu fui na fonte do problema e perguntei: o que está acontecendo? Não, porque o irmão falou que Jesus Cristo não era totalmente divino, que Jesus Cristo tinha a natureza de Adão, que o Espírito Santo é uma energia. E então eu comecei a perceber pelas pessoas de onde vinha aqueles comentários. Peguei o camarada, coloquei ele no canto junto com o pastor e alguns anciãos e forçamos o camarada até que ele confessou: realmente eu estou aqui para tumultuar. Então ele infelizmente foi afastado da igreja, foi removido do hall de membros porque ele estava com ideia subversiva. O apóstolo Paulo recomendou: vocês tomem cuidado. Olha a pergunta de número 3. Pensando nas doutrinas falsas que tirariam muitos da igreja, que conselhos o apóstolo Paulo deixou aos líderes de Éfeso? Olha o texto, Atos 20, de 27 a 32, porque nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos, no meio de vós, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem para si os discípulos após ele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar vocês com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, eu encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e é Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, a pergunta é, pensando nas falsas doutrinas que tirariam muitos da igreja de Éfeso, que conselhos o apóstolo Paulo deu aos líderes sobre isso? Resposta, o apóstolo Paulo alertou sobre as falsas doutrinas que seriam, assim, ensinadas por instrumentos do diabo, que ele chamou de lobos, com a finalidade de levar muitos para a apostasia. Por isso, o apóstolo Paulo recebeu de Deus essa revelação sobre o perigo que a igreja estaria correndo com pessoas que entrariam na igreja e que teriam essa finalidade de tumultuar a fé dos irmãos. Colocando em dúvida até mesmo o Evangelho, até mesmo a pessoa do Senhor Jesus Cristo e até mesmo a autoridade do apóstolo Paulo como servo do Senhor. Pergunta 4. Qual a descrição que Paulo faz sobre a apostasia que invadiria a igreja tempos depois de sua morte? E como as pessoas deveriam estar alertas para não serem enganadas? Segundo Tessalonicenses 2, de 7 a 12, ele diz assim, porque o mistério da injustiça opera. Somente existe um que agora resiste e que está no meio de todos nós. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Deus matará com o sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, o filho da perdição, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Esse servirá com todo o engano da injustiça, para fazer perecer aqueles que neles acreditam. Mas por amor à verdade, Deus permitiu que essas pessoas acreditassem no engano, para que eles sejam condenados, porque não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então a pergunta é, qual a descrição que o apóstolo Paulo faz da apostasia que invadiria a igreja e como eles deveriam ficar alertas contra esse tipo de perigo? Resposta, Paulo chama isso de o mistério da injustiça, um poder que iria operar com o poder de Satanás, fazendo sinais, prodígios e enganos fatais para enganar, como Jesus disse, até os próprios escolhidos. Falsas doutrinas sempre trouxeram confusão para a vida espiritual dos que querem servir a Deus de forma sincera. Ouvimos dizer de igrejas assim, no centro do Brasil, que a igreja quase que na sua totalidade mudou a cabeça. Pessoas que se diziam comportores, na verdade, eram agentes do diabo, vindo de outras denominações, com a intenção de tumultuar a igreja. E falando sobre a questão do Espírito Santo, a divindade de Jesus, a natureza de Cristo, sobre a Trindade, que não aceitavam, que isso era coisa da Igreja Católica, que a Igreja Adventista estava se tornando Babilônia. E olha, detonaram muitas pessoas. E muitos abandonaram a igreja. A doutrina pagã entrou na igreja já no princípio da igreja do cristianismo. Quando muitos foram assim levados a crer, por exemplo, na imortalidade da alma. Muitos foram a crer de que os apóstolos eram santos beatificados. Sabe aquela história da mãe de João, de Tiago e João, que foi a Jesus e disse, Senhor, eu peço que o Senhor coloque no teu